Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, é hora de ver os destaques do Sim Notícias, que começa agora trazendo as principais informações da nossa região. Vamos ver na edição desta terça-feira. Bom, um homem atacado por um pitbull em Linhares fez uma ocorrência na Polícia Civil e o caso segue sendo investigado. Está preso um homem que tentou matar um desafeto a facadas em Soretama nesta segunda-feira. Continuam as ações na Semana do Meio Ambiente em escolas de Linhares. Uma empresa da cidade se destaca na gestão de resíduos da indústria têxtil. Como está o cenário da Covid-19 também em São Mateus? Nariane Lopes tem as informações. Veja também uma reportagem sobre a baixa adesão à vacinação contra a gripe e contra o sarampo. Tem também os destaques do nosso esporte em toda a região. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. A polícia está investigando o ataque de um pitbull a um homem no final de semana em Linhares. O ataque aconteceu no bairro Jardim Laguna e a vítima sofreu diversos ferimentos. Nossa reportagem também ouviu uma médica veterinária que deu algumas dicas, sobre esse tipo de ataque. Nessa semana, um morador de Linhares foi atacado por um pitbull enquanto passeava com seu cachorro. Ele sofreu lesões na mão, pernas e ainda quebrou 2 dentes. Daí surgiu os questionamentos a respeito do motivo pelo qual esses cães atacam dessa forma. Até mesmo uma mudança em casa, da rotina dele, mudança de residência, passou até mesmo a ser um animal preso, que ele era mais solto dentro de casa, começaram a aprender mais. Novas pessoas, novos residentes na casa também, ou alguém está fazendo alguma coisa e o proprietário não sabe com relação a esse animal e pode estar levando à agressão, sim. As vítimas mais comuns de ataques caninos são as crianças. Essa médica veterinária explica o porquê disso acontecer com mais facilidade. O animal ele tem seu instinto de defesa e a criança normalmente não tem a noção de como chegar no animal e a força ou o que fazer com esse animal. Normalmente elas chegam apertando, puxando o pelo, querendo puxar a orelha, enfiar dedo na boca, nariz, olho, etc. Então tem animal que suporta e tem animal que não suporta. O instinto de defesa dele é o que? O animal não fala. Então ele vai morder, ele vai latir. Alguns casos podem ocorrer rapidamente. Em outros, o cachorro pode dar alguns sinais e saber como agir pode evitar um dano ainda maior. O que eu aconselho muitas vezes é você não correr, né? É você parar e brigar com o animal, porque quando você corre, o instinto dele é de que, entre aspas, a presa está fugindo, ele tem que ir atrás e ele vai agredir mais. E quando você para e briga com ele, talvez, lógico, que ele sinta um pouco apreensivo e pare a agressão, ou não, ou pelo menos diminua. Mas assim, são situações que não tem como te dizer, faça isso ou faça aquilo, é complicado. É comum e preciso que os donos saiam com seus cães para passear, seja a pé ou com algum veículo. Mas para evitar que imprevistos aconteçam, é preciso utilizar alguns dispositivos de segurança próprios para animais. Normalmente o que é mais indicado, uma coleira com corrente resistente e o uso de focinheira. E com uma pessoa assim, de um porte razoável que consiga dominar o animal. Não adianta você botar todos esses apetrechos e botar uma criança para sair passeando com esse animal, que ela não vai conseguir segurar ele em caso de uma agressão nunca, Nesse caso, que aconteceu em Linhares, a vítima abriu um boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito. E em muitas situações como essa, o dono do animal pode responder também por lesão corporal. O proprietário ele é responsável pelo animal, ele é o tutor dele. Então, tudo que o animal fizer é de responsabilidade dele. Quem vai ser responsável, arcar com todas as consequências é o proprietário, desde que ele seja identificado. Aí tudo cuidado é pouco, a polícia segue investigando. Está preso um homem suspeito de uma tentativa de homicídio em Soretama. Ele foi preso poucas horas depois do crime.
Jefferson Silva Kozwoski, 27 anos, tentou matar a golpes de faca a vítima de 43 anos após desavença entre eles. O crime foi na manhã de segunda-feira. Horas depois, o suspeito foi localizado em Juncado, no interior de Soretama. A vítima só conseguiu sobreviver porque fugiu do ataque, mas teve ferimentos nas costelas e no rosto. Após várias buscas, o suspeito foi preso, prestou depoimento e já está na penitenciária regional de Linhares. A gente traz agora um rápido giro com outras notícias, e as ações do meio ambiente em toda a nossa região, começando com o aumento de casos da Covid-19. O Espírito Santo enfrenta a quinta onda da Covid-19. A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante uma entrevista coletiva. Segundo ele, houve expansão da curva de casos em todo o território capixaba. Apesar do aumento, segundo o secretário, não houve aumento nas internações de leitos de UTI e enfermarias Covid, mas a recomendação da CESA é de que a população volte a usar máscaras em ambientes fechados. Na Semana do Meio Ambiente, o Circuito Ecológico do Instituto do Verde das Águas recolheu, em Pontal do Ipiranga, no final de semana, vários quilos de resíduos jogados nas areias da praia. Houve também o plantio de árvores. A iniciativa foi em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento aliou prática esportiva e conservação ambiental. É que, paralelo ao Circuito Ecológico, também aconteceu um torneio de surf com várias categorias. E teve mais uma ação na Semana do Meio Ambiente em uma escola do bairro Palmital, em Linhares. Crianças desenvolveram o projeto Preservando o Ambiente ao Nosso Redor, do CEIM Perpétua Maria dos Anjos. Ao longo do primeiro semestre foram feitas diversas ações com foco no meio ambiente, entre elas uma passeata no entorno da escola, incentivo à separação do lixo, visita a uma moradora do bairro que coleta papelão e plástico e reflexões sobre o papel de cada um na preservação do meio ambiente. Gente, o meio ambiente é o grande destaque desta semana e o correto manejo de resíduos da indústria foi um grande avanço no país nos últimos anos. Em Linhares, uma fábrica de roupas é referência nesse sentido. A preocupação socioambiental por parte das empresas vem aumentando nos últimos anos. Normas mais rígidas foram implantadas e alguns bons exemplos vão surgindo. Essa indústria de confecções implantou algumas medidas para diminuir ao máximo os impactos causados no meio ambiente. A questão da mudança de comportamento do consumidor, isso aí fez toda a cadeia se voltar para isso aí. Então hoje, tanto os nossos próprios fornecedores, que são os grandes players hoje de venda do setor de moda, eles exigem e acabam fazendo com que os seus fornecedores acabem se adequando a essa nova realidade, e eu acho que todo mundo ganha com isso, Ganha as empresas fornecedoras e ganha o consumidor também. As máquinas mais avançadas diminuem o desperdício e o material que seria descartado é separado e levado para outro estado para ser reutilizado. Toneladas de tecidos são recicladas todo mês. Outra medida importante implantada aqui é a reutilização de água, uma mudança que diminui os custos da empresa e impede que a água seja desperdiçada. Porque a nossa meta é fazer com que todo o resíduo ele volte para a indústria, como sendo a economia circular, Porque ao mesmo tempo você consegue reduzir custo, que a empresa precisa reduzir custo, e ao mesmo tempo você preserva o meio ambiente. Você não tem que ou consumir água do SAI ou então retirar a água do poço, Então você consegue fazer o quê? Com o mesmo recurso que você utilizou na primeira vez, você reutilizar. Além dessas importantes decisões, a empresa também apoia eventos socioambientais. Apoiar as iniciativas que nós temos locais a nível de meio ambiente, eu acho que mostra para toda a sociedade o olhar que as empresas estão tendo para essa conscientização do meio ambiente, e eu acho que apoiar os eventos acaba sendo um espelho, para estar todo mundo caminhando para o mesmo caminho. Importante essa política de investimentos na destinação correta dos resíduos da indústria. E aconteceu na manhã desta terça-feira nos estúdios da Rádio Massa FM, uma emissora da Rede Sim, o sorteio da promoção Minha Mãe é 1000. Foram sorteados 5 vales compras no valor de R$1.000 cada um. Os ganhadores foram Isaías Santos, do bairro Interlagos, Marielle Gomes, de Soretama, Valdirene Guimarães, da Fazenda Boa Esperança, Nelita Reis Rodrigues, do Interlagos, e Graziele Gregório, do bairro São José. Parabéns aí aos ganhadores da promoção. Agora vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o norte do estado.
A quarta-feira será com sol forte e sem chuva, temperaturas em Linhares oscilando entre 16 e 28 graus. Em São Mateus, mínima de 15 e a máxima de 25. Colatina com mínima de 19, máxima de 28. Já em Vitória, a mínima de 17 e a máxima 27 graus. Intervalo rapidinho, daqui a pouco direto de São Mateus, Nariane Lopes atualiza a questão dos casos da Covid também na cidade. Voltamos já. Gente, de volta com o nosso segundo bloco de hoje. A Nariane Lopes traz mais informações sobre o aumento de casos da Covid-19, falando direto de São Mateus, que possui um dos principais hospitais referência no tratamento da doença. Olá, Nariane, conta pra gente. Ei, Cláudio, boa noite a você e a todos que nos acompanham em mais um Sim Notícias. Pois é, o anúncio feito pelo secretário já era esperado, diante da crescente dos casos positivos da doença. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde já anuncia medidas a serem tomadas diante da situação. Entre elas, o uso de máscaras em ambientes fechados. Por um longo período, ela virou acessório entre a população. A máscara é uma das principais medidas de prevenção contra a Covid-19. Após anúncio de quinta onda, o Estado, mais uma vez, acende um alerta diante a pandemia, o que não é diferente para os outros 78 municípios capixaba. Em São Mateus, nós tivemos, entre a semana 21 e 22, em torno de 219% de aumento nos casos, ou seja, nós saímos de uma quantidade de 18 casos para 57 casos de uma semana a outra. Então, assim, foram 30 e poucos casos a mais e que starta essa necessidade de atenção e alerta da Secretaria de Saúde do município de São Mateus para tomar as medidas de contenção e aí buscar, junto à população, a reutilização da máscara em ambientes fechados, a orientação sobre a vacinação, que agora começa dos 50 anos acima para a quarta dose, e do público jovem que ainda não completou, dos trabalhadores de saúde que contemplam agora essa quarta dose. Enfim, todo aquele público que ainda não buscou, não completou seu esquema vacinal, é preciso que a população entenda a necessidade de completar esse esquema o quanto antes, porque já foi provado que a vacina é segura e salva vidas. Mais de 2 anos já se passaram desde o início da pandemia. Mesmo com o avanço da vacinação, novos casos estão surgindo. E mesmo não sendo números alarmantes, é preciso manter os cuidados. Conforme o secretário de Estado da Saúde já informou ontem em coletiva, nós, enquanto autoridade sanitária dos municípios, vamos seguir as orientações do Estado. Então, hoje, a Secretaria já vai se reunir junto com a Vigilância Epidemiológica, com a Vigilância Sanitária, para a gente fazer a portaria orientando a utilização do uso de máscaras nesses ambientes fechados, retomando e salvaguardando aí essa transmissão de casos que nós já vimos que está acelerada no Estado. O tanto que o secretário de Estado já decretou que o Estado vivencia a quinta onda da Covid-19. Durante seu pronunciamento, o secretário Nésio Fernandes também falou sobre o baricitinib, medicamento utilizado para tratar Covid-19, que está disponível em 3 hospitais estaduais de referência. O Roberto Silvares está entre os 3 hospitais do estado que receberam este medicamento. A unidade atende a 14 municípios do norte do estado, além do leste de Minas e sul da Bahia. O tratamento com baricitinib é administrado 14 dias seguidos. É um medicamento que foi liberado pela Conitec, né? E tem o aval da Anvisa para fazer a administração, né, para esses tratamentos que chegarem a esses estabelecimentos de saúde dessas pessoas, né, que estiverem mais agravados, que precisarem e tiverem a indicação para uso desse medicamento, vão poder ser feito nesses estabelecimentos de saúde. E aqui no caso da nossa região de saúde, o Roberto Silvares é quem recebeu o medicamento para estar fazendo a administração nesses pacientes.
Além de São Mateus, o Hospital de Vila Velha e São José do Calçado receberam esse medicamento. As instituições são responsáveis por distribuí-los para as outras unidades, que eventualmente recebem pacientes com Covid-19. Fica aí o alerta, né? Não se esqueça, máscara em ambientes fechados. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você aí no Estúdio Linhares. Uma boa noite. Amanhã eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e também da região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente fala sobre a baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo e tem os destaques do esporte. Voltamos com esse nosso terceiro e último bloco de hoje. Olha, com a baixa adesão à vacinação contra a gripe e contra o sarampo, a campanha de imunização foi prorrogada em todo o Espírito Santo. Essa é uma das unidades de saúde localizada em Bento Ferreira, na capital. E pouca gente veio à procura das vacinas contra a gripe e contra o sarampo na manhã desta segunda. A dona Regina veio para tomar a vacina contra a Covid e descobriu que poderia tomar a vacina contra a influenza ao mesmo tempo. Ela saiu duplamente protegida. Eu acho que diminui as mortes, né? E todo mundo fica, a palavra exata, todo mundo fica feliz, né? É a última dose. Se tiver mais outra, né, a gente toma. A campanha nacional contra o sarampo e a gripe começou em abril para grupos prioritários. Mas até o momento, segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Rebrim, a cobertura vacinal não atingiu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Essas duas vacinas precisam de uma cobertura muito alta para fazer o controle da doença. A influenza nós precisamos alcançar 90% dos grupos prioritários e sarampo 95%. E, infelizmente, no dia em que a campanha ia se encerrar, os idosos, por exemplo, apenas 56% tomaram a vacina da influenza. E das crianças, né, que o sarampo é prioridade para esse grupo, 33% tinham tomado essa dose de reforço do sarampo. Portanto, nós fizemos então a prorrogação no intuito de que esses grupos tenham a oportunidade de procurar uma sala de vacina e tomar a dose para se proteger contra essas doenças. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o objetivo da vacinação contra o sarampo é proteger as crianças da doença que já estava controlada, mas que vem registrando casos no Brasil. Já a imunização contra o vírus da influenza é especialmente importante nessa época do frio. Devido à baixa adesão, a Secretaria prorrogou a campanha de vacinação contra as duas doenças, que terminaria na última sexta para o dia 30 de julho. Nesse período do ano, né, pela natureza da temperatura mais baixa, as pessoas tendem a se aglomerar, fechar os ambientes e todas as doenças que se transmitem pela via respiratória tendem a aumentar. A influenza, a gripe, é uma dessas doenças. Portanto, nós estamos sim vivendo um momento de aumento de casos de influenza e também de outras doenças respiratórias, e a vacina é a forma mais segura de se proteger contra essa doença. O subsecretário reforçou a importância dos capixabas irem até os pontos de vacinação do estado para buscar a imunização. Para a influenza, o idoso, nós temos uma cobertura de 56%. As crianças menores de anos, ainda uma cobertura mais baixa, menos de 30%. No sarampo, nosso grupo prioritário é a criança, infelizmente com uma cobertura de 33%. Então, esses grupos, né, os responsáveis, tanto pelas crianças, os idosos, também procurar o serviço de saúde para se vacinar contra a influenza e contra o sarampo. É importante colocar o calendário de vacinação em dia, né? Vem aí os assuntos do esporte com ele, Altemar Félix. Linhares nas artes marciais. Pois é, rapaz, pode ser aquele de pegar, né? Tem o judô, tem o karatê e por aí vai. Mas o assunto é jiu-jitsu, judô e muito mais. Enquanto os atletas linharenses se preparam para novos desafios, conferimos as últimas conquistas, né, do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu pela Confederação Brasileira de Lutas. Pois é, gente, foram vitórias em várias categorias e medalhas de ouro, prata e bronze para as academias Maguila Team, Arena Dojo e Gracie Barra.
Destaque para veteranos como Maguila, Polese, Anderson Biscoito, a Denis, da Vovotim, de Soretama, e muito mais atletas que já passaram por aqui na nossa coluna. Para quem não sabe, o linharense Enzo Pegoretti é pentacampeão brasileiro pela Confederação Brasileira de Lutas na categoria sem kimono. Ele também foi segundo colocado na segunda etapa do estadual de judô, tendo sido vencedor também da primeira etapa. Gente, Enzo Pegoretti entra na terceira etapa do estadual de judô, já classificado por índice técnico para representar o Espírito Santo no brasileiro da modalidade. A sua categoria é até 70 quilos, né? Até 70 quilos, a categoria dele. Por isso, eu concordo com o professor Josemar Pegoretti, o nosso colaborador. As academias de artes marciais de Linhares e região estão, de parabéns. Obrigado, Altemar, pela participação. Você, nosso telespectador, siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. O WhatsApp é o 996224547. Rede Sim TV, esta é da Terra.